O filme já começa deixando claro o tipo de história que vem pela frente. Logo de cara, vemos um leão caminhando tranquilamente pelos corredores de uma corretora chamada Stratton Oakmont. Parece até propaganda de empresa, mas não é. Aquela imagem simbólica já entrega tudo. Ali manda quem tem fome de poder, dinheiro e domínio. Em seguida, o filme corta para o escritório real, cheio de corretores, gritaria, telefones tocando e uma energia caótica que vai definir todo o tom da narrativa. É aí que somos apresentados a Jordan Belfort. Criado em uma família de classe média no Queens, ele não veio da pobreza extrema, mas também não nasceu cercado de luxo. Só que, aos 26 anos, Jordan já estava faturando 49 milhões de dólares e, mesmo assim, sentia que aquilo ainda era pouco, muito pouco. No auge da carreira, ele vivia como se fosse dono do mundo. Tinha uma corretora de sucesso, ainda que bem questionável. Morava em uma mansão. Era casado com Naomi, com quem teve 2 filhos, voava em jatinho particular, tinha 6 carros, 3 cavalos, 2 casas de férias e um iate. Tudo isso embalado por um estilo de vida completamente fora de controle. Drogas em excesso, alcoolismo, sexo sem limites e qualquer coisa que pudesse gerar uma descarga absurda de adrenalina. Mas, entre todas as drogas possíveis, havia uma que era disparada a favorita de Jordan: dinheiro. A história então volta no tempo, quando ele tinha apenas 22 anos e estava começando em Wall Street. Cheio de expectativa, Jordan chega à corretora, onde iniciaria sua carreira como broker. Logo percebe que seu chefe direto o trata como lixo, quase um nada. Mas isso não importa tanto, porque Jordan fica completamente fascinado por um figurão da empresa, Mark Hanna. Diferente do chefe ranzinza, Hanna ganha muito mais dinheiro, exala poder e parece viver exatamente a vida que Jordan sonha. Quando o mercado abre e Jordan vê pela primeira vez o pregão em funcionamento, ele simplesmente enlouquece. O barulho, a correria, os gritos, o dinheiro mudando de mãos em segundos, aquilo o fisga na hora. É adrenalina pura. Ele entende ali que aquele ambiente tem algo viciante. Pouco depois, Hannah o chama para almoçar e resolve abrir o jogo. Entre doses de bebida, drogas e conselhos nada convencionais, ele explica como Wall Street realmente funciona. Segundo ele, o trabalho de um corretor não é enriquecer o cliente, mas enriquecer a si mesmo. O cliente compra sonhos, o corretor fica com o dinheiro. Simples assim. É quase uma poesia vulgar do capitalismo extremo. Jordan ainda tem um certo conflito moral com essa ideia. Aquela voz interna dizendo que talvez aquilo não seja certo, mas esse incômodo não dura muito. Nos 6 meses seguintes, ele aprende tudo sobre o mercado enquanto se prepara para tirar sua licença oficial de corretor. E então, no pior timing possível, no seu primeiro dia como corretor licenciado, acontece o desastre. O mercado quebra no que ficou conhecido como Black Monday. A bolsa despenca, empresas fecham e Jordan, assim como milhares de outros, fica sem emprego. A situação não parece nada promissora. Está sentado à mesa de jantar com sua primeira esposa, preocupado, folheando o jornal atrás de emprego. Até que um pequeno anúncio chama sua atenção: uma vaga para corretor. O detalhe? A empresa funciona em um strip mall, bem longe do glamour de Wall Street. Mesmo desconfiado, Jordan decide ir à entrevista. É lá que ele descobre o mundo das penny stocks, ações baratíssimas conhecidas como pink sheets, de empresas pequenas, sem capital, vendidas literalmente por centavos. O sujeito que o entrevista parece meio largado, quase um figurante se comparado aos tubarões que Jordan conhecia. Mas então vem a revelação. A comissão é de 50%. Jordan fica confuso, tenta entender como aquilo é legal. A resposta é simples, é uma área cinzenta da lei. Funciona, até o dia em que não funciona mais. Como vendedor nato, Jordan percebe rapidamente que pode ganhar muito mais dinheiro mentindo descaradamente para os clientes, inflando expectativas e arrancando cada centavo possível deles. Em pouco tempo, ele está faturando alto, alto o suficiente para chamar a atenção do vizinho, Donny Azoff. Quando Donny descobre quanto Jordan ganha, ele não pensa 2 vezes. Diz que larga o emprego na hora se Jordan o contratar. Os dois selam essa parceria em uma lanchonete, dando início a uma relação profissional que mudaria tudo.
Donnie também é quem introduz Jordan de vez ao mundo pesado das drogas. Pouco depois, os dois decidem abrir a própria corretora. Jordan começa a recrutar qualquer pessoa que saiba vender, mesmo que não saiba absolutamente nada sobre o mercado financeiro. A maioria dos contratados são pequenos traficantes, mas Jordan acredita que consegue transformar qualquer um em corretor. Entre os primeiros 4 sentados à mesa, apenas Brad demonstra talento real para vendas. O problema é que ele já ganha bem vendendo quaaludes e não se anima muito com a ideia de virar broker. Para testar o grupo, Jordan aplica o famoso teste do vendedor, entrega uma caneta e pede que vendam para ele. Brad entende imediatamente que a chave é criar necessidade, oferta e demanda, dando a Jordan a oportunidade perfeita de ensinar aos outros uma lição que eles só aprenderiam com o tempo. Além de Donnie, entram para a firma Robbie, Alden, Chester e Hugrat, que curiosamente cursou direito. Eles começam a ganhar dinheiro, mas Jordan logo percebe que dá para ir além. Ele passa a treinar seus corretores para soarem inteligentes, confiáveis e sofisticados, o suficiente para vender ações para gente realmente rica. Assim nasce oficialmente a Stratton Oakmont. A empresa cresce rápido, transforma completos desconhecidos em máquinas de venda e começa a chamar a atenção. Primeiro da revista Forbes, depois do FBI. A Forbes o apelida de "o lobo de Wall Street", enxergando além da fachada de falso Robin Hood que dizia tirar pessoas humildes da pobreza. Na prática, ele estava apenas criando predadores financeiros. O que a revista não imaginava é que essa exposição o transformaria em uma celebridade, dobrando o tamanho da empresa da noite para o dia. A Stratton Oakmont vira um verdadeiro manicômio: drogas, testosterona, dinheiro voando e completa falta de limites. Jordan chega até a contratar o próprio pai como uma espécie de fiscal interno, tentando manter algum controle sobre o caos, os gastos absurdos e a decadência generalizada. O filme então corta para uma das festas mais insanas da Stratton Oakmont. E não é exagero dizer que essa noite muda tudo na vida do Jordan, tanto no lado profissional quanto no pessoal. Aquela festa funciona como um divisor de águas. Logo de cara, vemos Jordan completamente afundado em quaaludes, a droga preferida dele. Ele e a galera já tinham desenvolvido praticamente um método científico para usar a substância, doses estratégicas para estimular a criatividade, manter a energia lá em cima e, claro, ter ideias mirabolantes para ganhar ainda mais dinheiro. E é exatamente nesse clima alucinado que acontece a segunda grande virada da noite. No meio da viagem química, Donnie tem um estalo genial. Ele lembra de um velho amigo do colégio, Steve Madden, que havia se tornado um designer de sapatos em ascensão. Um nome que, naquele momento, parecia só mais uma lembrança aleatória, mas que logo se tornaria extremamente importante. A terceira coisa, e talvez a mais explosiva, acontece quando Jordan conhece Naomi. Assim que ele bate o olho nela, já era amor à primeira vista, ou melhor, obsessão à primeira vista. Os dois começam um caso imediatamente, mesmo antes de Jordan se divorciar da primeira esposa. A traição rola solta até que a esposa descobre tudo. Quando o divórcio finalmente sai, Jordan não perde tempo. Muda-se na hora com Naomi para um apartamento gigantesco e luxuoso. Nesse ponto da vida, Jordan já está completamente confortável em cruzar limites. Ele começa a usar pessoas conhecidas como laranjas, que mantêm ações no nome deles. Um desses era Brad. Jordan inflava artificialmente o valor das ações, Brad vendia no topo e depois devolvia a maior parte do lucro para Jordan. Tudo em dinheiro vivo. Para tentar se manter um passo à frente da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, Jordan contrata um advogado chamado Manny Riskin, a quem ele apelida carinhosamente de a voz da desgraça, já que o sujeito só aparece para avisar que algo pode dar errado. Ao mesmo tempo, Jordan trata os agentes da SEC com desprezo e chega a grampear o escritório onde eles trabalham, só para saber se estão desconfiando de algo. Enquanto os investigadores vasculham seus papéis, Jordan faz uma das jogadas mais ilegais e lucrativas da carreira. A Stratton Oakmont assume uma oferta pública inicial, IPO, e manipula o preço das ações antes que elas cheguem ao público. A corretora define o valor inicial, vende tudo para amigos e parceiros e embolsa uma fortuna absurda. Esse dinheiro todo só empurra Jordan ainda mais fundo no exagero.
Ele pede Naomi em casamento e entra de vez naquela vida de luxo extremo que o filme já havia mostrado no começo. Primeiro, uma despedida de solteiro em Las Vegas que custa cerca de US$ 2 milhões. Depois, um casamento cinematográfico nas Bahamas, cercado por amigos, corretores e figuras duvidosas. É nesse casamento que Jordan conhece a tia Emma, parente de Naomi, que pode até parecer irrelevante naquele momento, mas que terá um papel crucial na história alguns anos depois. Como presente de casamento, Jordan dá pois à esposa o famoso iate, onde eles passam a lua de mel. Quando retornam, vão morar em uma das casas mais caras do mundo, com empregados de todos os tipos, faxineiras, jardineiros, seguranças que trabalham em turnos, tudo digno de um império. Só que, um ano e meio depois, o casamento já começa a desandar. O consumo de drogas de Jordan só piora, assim como sua obsessão por sexo. Enquanto isso, ironicamente, a vida profissional vai de vento em popa. A Stratton Oakmont está prestes a lançar o IPO da Steve Madden, empresa da qual Jordan e Donnie controlam secretamente 85% das ações. Tudo isso escondido nos nomes dos Red Hollies. Legalmente, aquilo era um absurdo completo, mas eles não estavam nem aí. O plano era simples: treinar os corretores para vender aquelas ações como se fossem ouro puro e ficar absurdamente ricos. E funcionou. Funcionou tão bem que chamou a atenção definitiva do FBI. O agente Patrick Denham começa a acompanhar de perto a ascensão da empresa, observando como ela cresce rápido demais e como Jordan fica rico numa velocidade suspeita. O dinheiro começa a entrar em volumes ainda maiores. Ao mesmo tempo, começam a chegar as ligações do FBI tentando mapear todas as conexões de Jordan. A tensão aumenta quando o cinegrafista que filmou o casamento liga avisando que recebeu uma intimação. O FBI quer todas as imagens da cerimônia. Jordan entra em pânico. Desesperado, ele procura um de seus conselheiros, um investigador particular que já foi policial. O sujeito investiga Denham e explica que o agente sabe exatamente o que está fazendo. Aquela pressão toda era para ver se Jordan cometia algum erro por nervosismo. Mesmo sendo aconselhado a não entrar em contato, Jordan faz exatamente o contrário. Convida o agente Denham para conversar no seu iate. A conversa começa tranquila. Jordan oferece uma lista com nomes de associados, tentando parecer colaborativo, mas logo muda de tom e tenta subornar o agente, achando que dinheiro resolve tudo. Denham finge considerar, deixa Jordan falar demais e então corta o jogo, deixando claro que não aceita propina. Isso faz Jordan explodir de raiva e logo depois, de medo. Ele percebe que precisa esconder o dinheiro antes que o governo coloque as mãos nele. É aí que entra Rugrat, que lembra de um banqueiro suíço que conheceu na época da faculdade de Direito. Ele consegue marcar um encontro na Suíça. Jordan, claro, faz a viagem completamente drogado. Passa o voo inteiro chapado de quaaludes e chega a Genebra praticamente amarrado na poltrona. No banco, Jordan, Donnie e Rugrat conhecem Saurel, o banqueiro que, naquele momento, parece ser a salvação deles. Ele explica as leis suíças, fala sobre sigilo bancário e aponta algumas brechas legais. A solução? Abrir contas no nome dos laranjas que têm passaporte europeu, tornando o dinheiro praticamente impossível de rastrear. E assim, mais uma vez, Jordan encontra uma maneira de escapar, pelo menos por enquanto. De repente, Jordan tem um estalo. A tia britânica de Naomi, Emma. Como o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia naquela época, ela poderia servir perfeitamente como mais um laranja para esconder o dinheiro. Convencê-la não é problema nenhum. Por algum motivo estranho, ela parece simpatizar muito com Jordan. O problema é que o volume de dinheiro que ele e Donnie precisam levar em espécie para a Suíça é simplesmente absurdo. A tia Emma sozinha não daria conta. É aí que surge outra ideia brilhante. Usar Chantel, a nova esposa de Brad, que é de origem eslovena. Eles fazem um teste e percebem que, mesmo assim, levaria tempo demais para transferir tudo. Então, Brad vai ainda mais longe e envolve toda a família de Chantel, todos com passaportes eslovenos, transformando o esquema em uma verdadeira operação internacional de lavagem de dinheiro. Durante o planejamento, Donnie lembra que não é só o dinheiro do Jordan que está em jogo, o dele também. Isso gera uma discussão pesada com Brad, que exige que Donnie faça a entrega do dinheiro em um local isolado e sóbrio. Como dá para imaginar, nada sai como planejado.
Donnie provoca Brad, a situação sai do controle e acaba com a polícia no meio. Resultado: Brad é preso e cumpre 3 meses de cadeia, simplesmente por não ter entregado Donnie. Naquela mesma noite, Donnie surta. Ele aparece na casa de Jordan com um tesouro raro, Lemon 714 Quaaludes, que já não são fabricados há anos. Jordan nem desconfia que Donnie quer celebrar algo especial. O problema é que aquelas pílulas estavam 15 anos vencidas. Como não fazem efeito imediato, os dois começam a engolir uma atrás da outra. O que eles não sabiam é que o único problema do remédio era o tempo de liberação. Em seguida, Jordan recebe uma ligação do seu investigador particular que solta uma bomba. Todos os seus telefones da casa estão grampeados. De imediato, ele pega seu carro e corre até um telefone em outra casa para continuar falando com seu investigador. Mas no meio da conversa, a lombra finalmente bate. E bate forte. Jordan fica completamente fora de si, cai no chão e mal consegue andar. Se arrastando, ele entra no carro e volta para casa. Quando chega, Naomi conta que Donnie não está bem e que está ao telefone conversando com o banqueiro suíço. Mesmo completamente alucinado, ele luta para tirar Donnie do telefone e impedir que ele revele o esquema. Assim que consegue, Donnie começa a se engasgar. Jordan salva a vida dele no chão da sala usando, ironicamente, outra droga. No dia seguinte, Jordan é preso por dirigir drogado. Um milagre ele não ter matado ninguém, nem a si mesmo. Com Jordan agora sob vigilância constante, o advogado Riskin recomenda que ele feche um acordo com a SEC. A ideia é simples: assumir culpa por algumas acusações menores, pagar multas, sair da presidência da empresa e deixar Donnie no comando. Assim, a SEC sairia do caminho. O FBI continuaria investigando o caso Steve Madden, mas sem muita margem de manobra. O pai de Jordan reforça: é melhor aceitar enquanto ainda dá tempo. Jordan até aceita, mas tudo muda quando ele volta ao escritório. Ao ver os funcionários vibrando, aplaudindo e demonstrando lealdade absoluta, ele muda de ideia. Quando o FBI aparece, ninguém entrega nada. Eles atrasam, enrolam e tratam a investigação como perseguição. Mesmo proibidos de sair do país, Jordan e Donnie resolvem tocar os negócios da Itália. Pouco depois, Hugret liga em pânico. Steve Madden está vendendo todas as ações. Jordan entra em desespero, porque a maior parte das ações que ele possui está no nome do próprio Steve. A solução é brutal. Manda todo mundo vender também, derrubando o preço e transformando tudo em penny stocks. Como se não bastasse, a tia Emma morre. Se Jordan não for à Suíça assumir a conta, o dinheiro será congelado para sempre. No caminho para Mônaco, de onde seguiriam para a Suíça, o iate enfrenta uma tempestade violenta e quase afunda. Eles só sobrevivem graças à guarda costeira italiana. Nos 2 anos seguintes, Jordan tenta se reerguer, fica sóbrio, vira uma espécie de celebridade de TV, mas o FBI não desiste. Hugrat e o banqueiro Saurel acabam presos em solo americano. Para salvar a própria pele, Saurel entrega Jordan. As acusações vêm com tudo: lavagem de dinheiro, fraude, obstrução da justiça. Jordan paga fiança e fica em prisão domiciliar. Nesse período, ele perde quase tudo: bens, status, e sua família começa a ruir. Donnie promete ajudá-lo financeiramente e por isso, quando o FBI pede que Jordan entregue Donnie, ele se recusa. Mas quando seu casamento com Naomi desmorona de vez e Jordan volta às drogas, ele percebe que precisa mudar se quiser salvar alguma coisa. Na segunda proposta de cooperação com o FBI, ele aceita, sem orgulho, mas com pragmatismo. Volta ao escritório usando um microfone escondido para incriminar Donnie. No entanto, não consegue fazer isso. Em vez disso, entrega a Donnie um bilhete avisando que está grampeado. Esse gesto de lealdade acaba sendo sua ruína. Donnie usa o mesmo bilhete para entregar Jordan ao FBI e negociar sua própria liberdade. No fim das contas, Jordan acaba delatando todo mundo e recebe uma pena relativamente curta, 3 anos em uma prisão de segurança mínima em Nevada. Quando sai da cadeia, Jordan Belfort não some. Ele se reinventa mais uma vez. Passa a dar palestras ensinando pessoas a vender melhor, enquanto continua vendendo o maior produto que ele sempre soube oferecer: o sonho de ficar rico. O filme termina de forma simbólica. Em um desses seminários, Jordan entrega uma caneta a alguém da plateia e faz a pergunta clássica: "Me venda essa caneta." E assim se encerra a história do filme Lobo de Wall Street.